Talvez é a pergunta que você faria se você tivesse a oportunidade de perguntar algo para uma sabedoria maior. Qual a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? É que muitas vezes a gente tem a crença, né? A gente tem ali um paradigma de que as pessoas que são muito espiritualizadas, né, aquelas pessoas que vivem ali a fé, a espiritualidade, muitas vezes elas vieram de grandes dificuldades, né. Muito bem-vindos a mais uma aula desse estudo maravilhoso que estamos fazendo, desse livro incrível, que eu amo, amo, amo falar sobre ele, fazer estudo sobre ele, praticar ele, porque não é um livro só de leitura, com certeza não, é um livro de prática. Peça e será atendido. O link está aqui na descrição. Sempre leia a descrição dos vídeos, porque sempre tem boas dicas para você na descrição, tá bom? Então, se você quiser fazer o acompanhamento de cada leitura juntinho, você também pode ter o livro aí na sua mão, chega bem rapidinho, tá? Vem e olha, aproveita, nós estamos no início dessa temporada de leitura, de estudos, e eu já quero te fazer o convite também para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sino, porque daí você sempre será notificado toda vez que tiver conteúdo novo, tá bom? Estamos na terceira aula. Lembrando que aqui nós vamos degustar o livro, né? Por isso que eu falei, você chegou na hora certa, né? E esse livro também, ele chega pra gente na hora certa, nem adiantado, nem atrasado. E aí eu vou voltar aqui, porque eu já tinha gravado essa aula, eu vou contar aqui para vocês, a nossa persistência tem que ser grande em fazer um movimento positivo, viu? E não perdermos a nossa conexão com o nosso bem-estar, porque já estava gravadinha, aí eu descobri que estava com o microfone desligado, então estou aqui novamente gravando essa aula desse conteúdo, então imagina o valor que vai ter, porque quando a gente faz de novo aquilo, a gente faz com certeza ainda melhor. Então, tô até te contando aqui um bastidor, né, para que você entenda que a gente tá, ó, together, a gente tá juntinho mesmo aqui e na parceria linda e maravilhosa. Segunda aula, já te dando uma introdução aqui, nós estávamos entrando aqui na página 17, na Esther Hicks, contando a visão dela, porque a gente teve o prefácio, que foi o Wayne, depois a gente teve a apresentação ali feita pelo Jerry, e agora nós estamos com a fala da Esther Hicks, a ótica dela de como tudo aconteceu, né, de como eles se conectaram. E uma coisa que eu falei também no finalzinho da segunda aula, e que eu quero reforçar aqui já no início dessa, é que muitas vezes a gente tem a crença, né, a gente tem ali um paradigma de que as pessoas que são muito espiritualizadas, né, aquelas pessoas que vivem ali a fé, a espiritualidade, muitas vezes elas vieram de grandes dificuldades, né, daquela coisa dura da vida, né, de grandes superações, e eles, por outro lado, quebram esse paradigma. É uma das coisas que a Esther começou a dizer aqui nessa página 17, né, que ela diz que eles viviam muito bem, né, eles nem sequer malemar discordavam um do outro, eles não tinham tido nenhuma discussão, e sequer eles tinham briga, né? Sequer eles discordavam muitas vezes das coisas. Eles viviam já uma harmonia, uma alegria, um bem-estar natural. Então eles não foram conectados com a espiritualidade, com algo espiritual, né? Com algo não físico, por dor e sofrimento, por necessidade de, sabe, aquela coisa de que eu preciso de mudança, eu preciso de salvação. Não foi o caso deles, eles já viviam muito bem. E aí, né, alguns amigos indicaram eles conversando ali numa conversa, falando de uma mulher que se conectava com espíritos, né? E aí eles falaram isso. E aí o Jerry, que era um super buscador, ficou super empolgado. E a Esther, por outro lado, tá ali ainda tendo que digerir, né? Tanto que eu vou até ler para vocês aqui na página 20, ó. Vamos começar aqui na página 20. O nome dela é Sheila, falou o nosso amigo. Vou marcar o encontro e aviso vocês. Aí o parágrafo seguinte, né? Jerry passou os dias seguintes colocando suas perguntas no papel. Disse que algumas vinham, inclusive, desde a sua infância. Olha o Jerry, gente, né? Como era um buscador sedento, né? Extremamente ali curioso, né? Por incompreensão. Então, algumas perguntas vinham desde a infância. Eu não preparei uma lista, ela disse a Esther, né? Estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir.
Muitas vezes não é assim, a gente nem sei se você, como que você chegou nesse vídeo, se é o primeiro que você está assistindo, ou se de repente você está até assim, tá, vamos ver onde que tudo isso vai dar. Já comprei o livro mesmo, de repente já viu aí minha indicação do livro, né? Acabou comprando, já comprei, agora vou ler. Vamos ver o que a Fabrini vai explicar desse livro aqui para nós. Né? Às vezes a gente vem meio assim, meio cético, meio resistente, meio reticente, né? E era o caso dela, era o caso dela. E é o que eu disse, gente, Esther e Jerry. Ela, hesitante, resistente, ele sedento, buscador. E, no entanto, olha como a participação e o papel de cada um na vida é importante. Né? E o livro vai falar muito sobre isso, porque, no final das contas, quem se torna canal é a Esther. Olha como, às vezes, a gente também é resistente ao nosso próprio caminho. Às vezes, o seu caminho já está mostrando coisas para você e você está resistente, reticente, cético, sabe assim? Pense nisso. E aí, ela, no próximo parágrafo, quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Phoenix, no Arizona, lembro de ter pensado, onde estou me metendo? E olha, essa parte aqui eu vou fazer questão. A gente vai passar praticamente a página toda. Até porque eu já sei, né? Porque eu gravei já uma vez. Então eu sei que daí no final eu falei, gente, acabamos lendo as páginas inteiras, 18 e 19. Então já tô te dando esse spoiler. Leremos. Porque justamente mostra muitas vezes a nossa postura. Aqui ela está nos representando, me representando e te representando nas nossas resistências, sabe? Então ela falou que quando eles pararam lá, ela falou, onde que eu tô me metendo? Fomos recepcionados por uma senhora muito simpática que nos encaminhou até a sala de estar. E ficamos à espera da pessoa com quem tínhamos marcado o encontro. A casa era grande, mobiliada de modo simples, mas agradável e muito tranquila. Então tinha uma atmosfera ali, né? Lembro-me que me senti como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência, sabe? De estar ali respeitosamente, reverenciando, né? Tinha um clima ali. Aí ela falou que então uma porta grande se abriu e entraram duas mulheres bonitas, vestindo blusa e saia de algodão, coloridas. Ambas pareciam felizes e cheias de vitalidade. Aí ela relaxou um pouco, ela falou, relaxei um pouco. Afinal de contas, talvez isso acabasse não sendo tão estranho assim. Né? Talvez não é algo tão estranho assim estar aqui. Fomos levados para um quarto adorável, onde 3 cadeiras estavam dispostas. Daí é que ela descreve, né, o momento ali e como que funcionava. Não é um ritual, não. A Sheila, né, que é a pessoa que justamente tinha essa conexão aí, ela era num quarto, era o formato dela de se conectar. Ela deitava numa cama e ali ela fazia essa conexão. Então era num ambiente de relaxamento. Aí aqui, né, no próximo parágrafo, a assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar a sua consciência. Gente, olha o poder que tem relaxar e liberar a consciência. Para cada um, tá? Aqui no caso da Sheila, ela fazia isso e se conectava à Tel, uma entidade não física. E aí essa entidade não física se dirigiria a eles, né? Até a Esther e Jerry. Então, gente, se a gente se permite sair, sabe, de muitas vezes criar resistência, nossa, entidade não física, não se prenda a isso, não crie resistência com isso. Vá além disso. Por isso que vive em expansão. Expanda a sua mente para poder pegar o supra-sumo daquilo que está ali disponível, tá bom? Combinados? Quando isso acontecesse, poderíamos conversar sobre o que quiséssemos. Então, as assistentes disseram isso. Então, quando acontecer, quando ela estiver ali relaxada, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, quando ela estiver conectada com o Theo. Sheila deitou-se na cama, a apenas alguns centímetros de onde estávamos, e respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente. Este é o começo, não é? Vocês têm perguntas? E obviamente que o Jerry, que já estava super ansioso, aqui ela vai dizendo, né, para fazer a primeira pergunta, já começou ali, né, já colocou sua primeira pergunta, e à medida que ouvia as palavras de Theo saírem lentamente da boca da Sheila, eu fui relaxando. Então, a Esther disse que conforme ela foi ouvindo, né, e percebendo ali as palavras de Theo saindo através da Sheila, ela foi relaxando. Embora ela soubesse que a voz pertencia a Sheila, de alguma forma
eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que escutava era algo muito diferente. Ela sabia que não estava vindo da Sheila, sabe? Então, ou seja, ela falou: caramba, tem algo muito maior aqui, né? Porque eram palavras maravilhosas, a fonte de respostas, a fonte das respostas maravilhosas era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado essas perguntas desde os 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Os 30 minutos se passaram, era o tempo deles, né? 30 minutos passaram bem depressa, ela comentou aqui. Eu não disse uma só palavra. Olha isso, ela ficou quieta, ela não disse uma só palavra. Mas meu medo sumiu e fui invadida por um sentimento de bem-estar maior do que qualquer coisa que já experimentara antes. Olha a experiência, mesmo sem uma palavra ela dizer ali, olha o grau de experiência que ela vivenciou e que ela percebeu o valor daquilo, sabe, gente? Então, permita que esse momento seja um momento de você permitir ser um grau de experiência muito especial. Sabe, a gente pode se abrir, a gente pode baixar as resistências, a gente pode se permitir e deixar que aquele caminho também traga o melhor para nós, sabe? E aí, no caminho de volta para casa, pedi a Jerry. Isso daqui a gente tá na página 19 já, tá? No caminho para casa, pedi a Jerry. Quero voltar amanhã. Há algumas coisas que agora eu gostaria de perguntar, disse Esther, né? Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas da sua lista. Ele saiu de lá com a lista incompleta, sem ter sido completada. Aí no meio da entrevista do dia seguinte, né? Então, no meio da nossa entrevista no dia seguinte, Jerry relutantemente me concedeu ali alguns minutos e eu perguntei a Tel. Olha essa pergunta, gente. Olha essa pergunta. Qual a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? Essa foi a pergunta de Esther. E aí a resposta veio: meditação e afirmações. Ele respondeu: meditação e afirmações. Simples assim, gente. Aí, olha o pensamento aqui da Esther. Isso que é maravilhoso. Por isso que eu quis abordar na íntegra tudo isso daqui, porque às vezes é a sua posição também, e talvez tenha sido a minha lá atrás também, e talvez até seja em certo grau, se eu não prestar atenção até hoje, meditar e ficar afirmando, meditações e afirmações, será que tá dando certo? A gente tem essa tendência, né? E olha o pensamento dela, depois de ouvir meditação e afirmações. A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco. E minha ideia a respeito era muito preconceituosa. Ela tinha uma ideia a respeito de meditação que era realmente muito preconceituosa, ela afirma aqui. Então, só que olha por outro lado. Meditar, afirmar, tá, mas daí ela não ficou naquilo. Olha a importância de tá. Aí ela vira para eles e pergunta, já que ela tinha preconceitos, ela tinha alguns conceitos prévios, mas naquele momento ela fala, tá, deixa eu saber qual é o seu conceito. Gente, a gente se abrir para outros conceitos, para outras possibilidades, para outros vieses, sabe? Por isso que é expansão, porque daí a gente expande. E eu falo que quando a gente se permite, são despertares, sabe? A gente vai despertando para novos estados de consciência. Cada vez que eu venho para esse livro, cada vez que eu faço um movimento como esse, gente, eu vivo a expansão, né? Eu sinto a minha vida expandir, eu vejo a minha vida expandir, eu vejo a minha realidade se transformar, sabe? E aqui nesse canal, se você olhar esse canal aqui, ó, se você entrar no meu canal agora e olhar, você vai ver diversas fases de expansão minha. Desde o primeiro vídeo, 11 anos atrás, que eu não tiro esse vídeo do canal, poderia tirá-lo, inclusive. Então, tudo isso faz parte de um processo de expansão, sabe? O próprio canal. Então, e eu tenho certeza que essa etapa faz parte de uma expansão ainda maior.
Então, cada vez que você se abre, se permite expandir, se permite aderir a um novo estado de consciência, de percepção, de conceito. Você viu que ela falou? Eu tinha preconceitos a respeito de meditação, muitos preconceitos. A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco, e minha ideia a respeito era muito preconceituosa. Então perguntei: o que você quer dizer com meditação? A resposta foi curta e o que eu ouvi me agradou. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente dispersar, isso vai acontecer porque isso é a nossa mente, isso é a mente, gente. A mente ela vai dispersar, a mente ela vai trazer pensamentos. Isso vai acontecer, libere o pensamento que a ocupou, né, que ocupou ali a mente, e volte a concentrar-se na respiração. Veio um pensamento, opa, percebi que veio um pensamento, libero e volto a concentrar-me na minha respiração. Isso é a meditação. Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos. Ele deu a dica ali para o casal. Será mais eficaz. Porque ali naquele momento, aquela consciência estava dizendo de um caminho que era para ambos. Né? Cada um no seu papel, mas já estava, tô dando spoiler, mas já estava dando dicas aí. Ela ainda pergunta, né? Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos? A afirmação. Eu, aí tá entre parênteses aqui, diga seu nome. Então, eu, Fabrini, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres está com um S maiúsculo, que buscam um esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. Esta foi a afirmação que eles deram para Jerry e Esther. Vocês viram que foi para eles. Mas por quê? Porque tinha algo ali que eles, nessa conexão com seres S maiúsculo, que buscam um esclarecimento, eles iam ter a oportunidade. E ao compartilhar, seremos ambos elevados. E aí você vai entender o que depois vem a seguir, né, para eles também. O último parágrafo da página 19, e que nós vamos também encerrar com ele. À medida que as palavras fluíam de Sheila barra Tel, então à medida que as palavras fluíam de Sheila barra Tel, eu as sentia penetrar no âmago do meu ser, disse a Esther, né? Um sentimento de amor espalhou-se em mim, diferente de tudo o que eu já experimentara. Assim como ela disse, né, do bem-estar, era diferente de tudo que ela já havia experimentado, esse sentimento de amor também, diferente de tudo que ela já havia experimentado. Meu medo desapareceu. Jerry e eu nos sentíamos maravilhosamente bem. E assim nós concluímos a página 19, estamos concluindo a terceira aula. Gente, é maravilhoso. E eu quis ler praticamente na íntegra, né, essas duas páginas, porque muitas vezes essa é a nossa postura. Essa é a nossa postura diante da vida, diante da nossa transformação, da nossa expansão, da nossa evolução, da nossa mudança, né? Muitas vezes a gente se posiciona assim resistente, mas olha como vale a pena muitas vezes você ir apesar da resistência, gerar ali algum movimento apesar daquilo ser muito desconhecido para você muitas vezes, sabe? Porque daí vocês vão ver o que acontece para a vida deles, né? Então, assim, dessa aula de hoje, eu quero que você saia daqui com isso. O quanto você pode baixar um pouco a resistência, ou começa com um pouco, sabe? O que você pode permitir mais desse não físico na sua vida, sabe? Dessa experiência com uma parte de você, com uma parte da vida que não é tateável, sabe? Não é palpável, não é perceptível com os órgãos dos 5 sentidos. Comece que seja 5 minutos respirando. Você viu que eles falaram aqui, ó, meditação e afirmação. O quanto você pode se editar. Quando eu medito, eu me edito, né? E a partir dessa simples orientação. E o quanto você pode aí proferir, afirmar, e não para os outros tão somente, não, é para si mesmo, de afirmações que possam te elevar. Com muita gratidão, concluo essa terceira aula.
quero te convidar a fazer esse estudo, esse caminho, essa jornada juntos. Temos um caminho maravilhoso pela frente. Quantas aulas será que teremos, hein? Na próxima aula entraremos na página 20. E aí vai falar um pouco mais sobre essa experiência, sobre a indicação que Theo deu ali para eles. Theo revela algo muito poderoso, muito valioso, que foi ali nesse segundo encontro, né? Eles só fizeram mais esse encontro, mas daí você vai poder conhecer um pouco mais da história desse casal tão especial e saber exatamente como que foi essa iniciação. Aqui, essa parte é bem sobre essa iniciação deles de se tornarem canal, né? De se tornarem canal e ponte ao mesmo tempo, para que muitas pessoas começassem a ter uma compreensão maior e melhor da vida, de como a gente ter uma experiência aqui, né, física, de uma maneira muito maior, muito mais positiva e muito mais direcionada. Então aqui na descrição tem o link, caso você queira fazer a leitura juntinho com a gente. E eu aguardo na próxima aula, vem comigo. Viva em expansão. Torne-se maior e melhor do que si mesmo. É esse o chamado.